questão do suicídio, dos problemas emocionais no mês de setembro, e ninguém melhor para falar do que isso do que alguém que trabalha diretamente nessa área. Então, hoje nós convidamos a doutora Ellen Risso, ela é psicóloga, e ela irá abordar esse tema. O doutor Silvio René, em seguida, como é nosso hábito aqui, ele vai discorrer sobre o uso de óleos essenciais de modo a equilibrar, modular, apoiar, dar um suporte nesses problemas tão difíceis que as pessoas vivem. Nessa época do ano se comenta muito sobre isso, mas é um assunto do ano todo, né? Um mês de destaque, mas é um assunto que perpassa por todo o ano. Então, doutora Ellen, com a senhora a palavra, seja muito bem-vinda, fique à vontade. Obrigada, boa noite. Eu começo, está me ouvindo bem? Estamos ouvindo bem. Perfeitamente. Eu começo logo com essa página mesmo que você colocou, Setembro Amarelo, mês da prevenção ao suicídio. É preciso agir. Assim, para quem não conhece, né, eu tenho que falar um pouquinho da história, porque a cor amarela do mês não foi escolhida de forma aleatória, infelizmente, né? Ela foi inspirada numa trágica história de um jovem chamado Mike, do Colorado, nos Estados Unidos. Ele tinha 17 anos e foi encontrado pelos pais dentro do seu carro, um Mustang amarelo, no qual ele havia comprado um modelo antigo e ele mesmo recuperou, pintou, muito bonito, um amarelo ouro lindo, e era um garoto entusiasmado com a vida, engraçado, caridoso. Ninguém imaginava o que ele verdadeiramente estava passando, né? No que ele acreditava, nas suas dores, nas suas crenças, que para viver ou deixar de viver, ele tinha seus pensamentos particulares e individual de cada um, né? Ninguém é igual, todo mundo é ímpar, mesmo nascendo em pares, como os gêmeos, cada um vê o mundo de uma forma, né? E as dores que chegam para si da mesma forma. Mas o que aconteceu? Ele morreu, os pais no enterro dele, levou vários cartões com recadinhos amarradinhos numa fita amarela, que dizia se precisasse de ajuda era para ligar para aquele número. E a surpresa deles, alguns dias seguintes, muitas pessoas de vários lugares começaram a ligar, e a partir daí eles criaram também uma entidade sem fins lucrativos. Isso foi lá na década de 90. E eles criaram essa entidade, e nesses últimos 25 anos, eles relatam que já conseguiu salvar 114 mil vidas. E o slogan "É preciso agir" é porque o ano passado era falar. O ano passado é isso mesmo, falar é preciso. Mas com os casos aumentando, né, eles esse ano colocaram "é preciso agir". Pode passar, Romualdo. Pode passar o slide. Por que eu coloco o que não é suicídio? Então, por que precisamos agir? Primeiro, para agir, precisamos logo de cara abandonar algumas crenças ou ideias que a gente tem em relação ao que é o suicídio. Pode passar. Pode passar ele todo, Romualdo, para aparecer as letrinhas. Isso. Não é, pronto, deixei só nele aí para aparecer as letras. Pronto, aí. Então, o que não é suicídio? Não é frescura, não é falta do que fazer, coisas de herege, chamar atenção, não é uma tristeza, não é só para deprimidos, não é pessoa fraca, e muito se ouve falar que é drama. Por que coloquei coisas de herege aí? Coisas de herege. Se eu fizer a lista cronológica do suicídio, sua historicidade, eu tenho no século XI uma informação de que as pessoas que cometiam suicídio eram vistas como mártires de Satã. Então, e com isso, em 536 depois de Cristo, no tempo de Santo Agostinho,
era proibido homenagens fúnebres para as pessoas que cometiam suicídio. Na Inglaterra mesmo, as pessoas eram enterradas de bruços, com estacas no peito. Na França, eram arrastadas por cavalo pelas ruas da cidade. Então, era nesse nível que as crenças levaram as pessoas a agir com essas pessoas. Ficou redundante, né? Pode passar. Trago o sumário, pode passar, que dele eu falo no... Para vocês terem ideia da dimensão do problema, são registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos no Brasil. 800 mil no mundo. Então, a nível mundial, eles fazem um cálculo de que seria 40 pessoas por segundo elas estão cometendo suicídio, que é um cálculo a nível mundial. E a cada 3 segundos, uma pessoa tenta contra a própria vida. Então, são números alarmantes, são pessoas indo embora de uma forma que pode ser evitada, né? E o suicídio está entre as 3 maiores causas de morte entre pessoas com idade entre 15 e 35 anos e acima de 75. Tem um dado do Sudeste, que diz que jovens entre 15 e 29 são os que mais cometem suicídio nesse estado. E entre os jovens entre 15 e 29 é a segunda causa de morte. Então, pode passar. É uma coisa para você pensar. Temos que conhecer para poder combater, não é isso? Então, segundo os dados divulgados em setembro do ano passado pelo Ministério da Saúde, tem essa informação aí, que foram registradas 106.374 mortes por suicídio. O impacto psicológico, social e financeiro do suicídio e para a família é de tamanho mensurável. Se um pai que era o provedor de uma família morre, todo mundo dependia dele, então é um buraco que se abre para todo mundo. A cada um suicida, 6 pessoas em volta sofrem igualmente com ele que foi. Pode passar. Qual a origem do suicídio? Bem, o suicídio, como tem aí no slide, é algo complexo para o qual não existe uma única causa ou uma única razão. Ele resulta de uma complexa interação de fatores biológicos, genéticos, psicológicos, sociais, culturais e ambientais. Por ser um assunto complexo, que envolve a influência de inúmeros fatores, o suicídio pode ser abordado do ponto de vista filosófico, sociológico, antropológico, moral, religioso, biológico, bioquímico, histórico, econômico, estatístico, psicológico, que é o meu ponto de vista que eu estou falando com vocês agora, né? Tem um psicanalítico também e tem muitos. Então, vários pontos de vista, a gente pode citar fatores que podem levar as pessoas a cometer isso e também para formas de ajudar também. Então, são visões que se interpenetram. É muito importante a gente saber disso. Pode passar. Romualdo mesmo falar dos fatores, eu acho, né? Biológico, o médico também vai trazer a sua posição. Então, fatores psicológicos. A maioria tem um tratamento mental diagnosticável e também a maioria não procura um profissional de saúde. Então, para que o de cima seja verdadeiro, o de baixo teria que acontecer primeiro, né? Então, perdas recentes, ressignificador para algumas pessoas, não é fácil e não é simples. Por isso que para alguns é fácil passar por perdas, para outras pessoas nem tanto. Então, tem a dinâmica familiar, é muito importante falar sobre ela, porque assim, tem lar que são adoecedores, na verdade, né? Em que você não se deseja o amor em conviver com aquela família. A pessoa se deseja morte por estar envolvido naquela arena. Então, um lar desestruturado, ele com certeza é um laboratório de crises existenciais, não tenha dúvida, é um terreno escorregadio para os pés, porque é na família que se ganha ou se perde a batalha para a vida. Aí eu vou citar sempre que um professor meu, Moacir Lira, ele fala muito que não é difícil viver, difícil é conviver.
É conviver com aquele marido que misericórdia, aquela mulher que Ave Maria, o filho que Deus é mais, o amigo de trabalho que quer ver você abaixo do subsolo do fundo do poço. Então, é nesse nível. Então, as personalidades, então, são esses os fatores psicológicos, pode passar. Por que eu falo dos fatores psicológicos? Porque eles, na verdade, são 97% do acometimento para o suicídio, como tem assim, condições mentais, como transtorno de humor, depressão, a depressão de todas as formas, leve, moderada, grave, todas as formas é suscetível a acontecer. Transtorno mental, comportamento decorrente de uso de substância psicoativa, o álcool, por exemplo. O álcool, ele inibe seu senso crítico, né? E você fica à mercê de qualquer... Vou dar um exemplo assim. Uma pessoa, você está meio com a cabeça de álcool, o outro fica fazendo brincadeira, se joga na frente do carro que você não tem coragem. Aí, como ele está com isso inibido, aí foi. Então, também o álcool pode proporcionar isso, mas esse é um exemplo simples que eu estou dando. Transtorno de personalidade, principalmente borderline, narcisista, antissocial, esquizofrenia por causa dos delírios, né? Transtorno de ansiedade, TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Por que a ansiedade que a maioria tem, né? Não estou dizendo que todo mundo tem ansiedade, mas a ansiedade, ela nos dá assim, medo. Eu tenho medo do que eu não possa conseguir no futuro, eu tenho medo de não engravidar. Então, são medos assim. Eu tenho medo de não conseguir me dar bem na vida, eu tenho medo de não conseguir aquele emprego, de passar no concurso e ficar aquilo esmorecendo por dentro, que acaba o sujeito querendo ficar deprimido também. Tem as comorbidades que eu falei, assim, o risco de álcool mais depressão junto é uma receita assim, explosiva para isso. Abusos sexuais. Os abusos sexuais traz dores emocionais mensuráveis, é uma dor que a pessoa que passa só ela sabe, e precisa, assim, de um acompanhamento terápico, porque é uma situação difícil. Pode passar. Os fatores, pode passar. Fatores sociodemográficos. Bom, eu poderia colocar, assim, no primeiro tem sexo masculino, né? Mas eu poderia colocar, sem dúvida de errar, todos os sexos, todas as faixas etárias, todas as classes sociais, todas as civilizações e culturas, tudo isso que falei traz seus relatos de execução de suicídio. Mas eu deixei homem porque, estatisticamente, são relatados mais mortes por eles, por essa via, que é o suicídio. Mas por quê? As mulheres, no caso, elas tentam mais, elas planejam mais, mas a execução final acontece mais com os homens. Infelizmente, é eficaz para esse objetivo quando os homens fazem, as mulheres não. Eu vou ter estratos econômicos, faixas etárias entre 15 e 35 anos e acima de 75. Quero dar uma observação nessa situação. Do Kahneman fala sobre o sentimento de não pertencimento a uma instituição, que é um dos fatores do motivo de suicídio, ele cita, né? Mas por quê? Porque assim, talvez, os jovens não estão inseridos em uma instituição, ou no que eles desejam e almejam chegar. E os aposentados que já tinham isso, que tinham conseguido, eles são tirados dessa instituição. É por isso que eles colocam até acima de 75 anos. O fator aposentadoria, que tem aí embaixo, né? São também acometidos por essa coisa. As pessoas têm como o trabalho como identidade de lugar, como uma válvula de escape das coisas que gosta, um lugar que você ama fazer, gosta de ir, se sente realizado, então isso é arrancado. Agora você vai ficar em casa, quietinho, e aí a pessoa fica sem chão.
tanto para os aposentados, quando está na situação, quanto para os jovens que ainda não chegam nela, que fica aquela aflição do não conseguir passar. Condições clínicas incapacitantes, Romualdo, pode passar. Nessas condições clínicas incapacitantes, a gente coloca epilepsia, trauma medular, porque neoplasias malignas, AIDS, dor crônica, porque viver com dor não é bom, né? E quando ela é crônica, então essas condições clínicas incapacitantes, elas também, dentro do indivíduo, às vezes ele se vê numa situação em que o chão se abre quando você recebe, por exemplo, um diagnóstico de neoplasia maligna. Você já pensa que você assinou o contrato de morte, já está assinado ali, é tipo assim. O chão se abre, você já se vê na cama, perdendo peso, o cabelo caindo, o dente e já o caixão saindo. Mas a gente pensa isso quando recebe essas notícias. Se você, por exemplo, tem lesões desfigurantes perenes, que é para sempre, como é que fica essa situação? Hoje eu corro, amanhã eu estou parado. Hoje eu não dependia de ninguém, até ajudava as pessoas. Amanhã já amanheço dependendo de todo mundo, até para me limpar. Então, essas pessoas têm que ter uma atenção especial, porque esses pensamentos chegam. Eu imagino uma pessoa que tem ela, por exemplo, que é uma prisão dentro do seu próprio corpo. Então, não é uma coisa boa. Pode passar. E a gente pode, sim, ajudar quando a gente conhece sobre suicídio e por que eu cito os mitos agora? Porque tem vários mitos envolvidos. Pode passar, que ele chega logo nos mitos. Pronto, tem um mito. Se perguntar sobre o suicídio, poderia induzir a pessoa a isso. Tinha essa crença antigamente, muito tempo atrás aí. Não tem muito tempo, não. Um tempinho atrás, se falava muito que não podia muito falar sobre suicídio, porque o outro ia ouvir e querer fazer. Mas não é isso, é preciso entender para combater, porque você está perto da pessoa também não sabe como agir. Então, a pessoa tem que estar fortalecida do seu lado, porque você conhece e sabe. E também tem aquela ideia de rebanho, né? Que um faz, o outro vai e faz também. Então, tinha essa ideia, mas é mito. Porque quanto mais você sabe, mais você entende, mais você pode segurar na mão de alguém. Outro, ele está ameaçando o suicídio. Não, ele está ameaçando o suicídio apenas para manipular os outros. Nossa! Muitas pessoas que se matam dão sinais verbais ou não verbais de uma intenção para amigos, familiares ou médicos. Não se pode deixar de considerar a existência disso. Não é manipulação para ninguém. A pessoa realmente está com dor, mas algumas pessoas não levam a sério o que está ao redor. E aí vem com essa daí que muita gente fala e eu ouço. Quem se matar, se mata mesmo. Então, essa ideia, gente, pode conduzir você ao imobilismo. Se alguém que você conhece tem essa ideia, tire, porque as pessoas que pensam em suicídio frequentemente estão ambivalentes entre viver ou morrer. Prevenção é impedir os casos que são evitáveis. E você, sabendo disso, pode, do lado, ajudar. Tem outras, quem fala não faz. Suicídios ocorrem em avisos, não, esse é outro mito. Se a pessoa está de um jeito com você, aí já é mudança de humor bruscas, e amanhã ela está de outro, dê uma atenção especial. Tem pessoas que dizem, eu não tenho paciência para ouvir ninguém, procure alguém que tenha, mas você já viu que tem aquele sinal. E deixe isso, essa crença, esses mitos, de lado. Nem todos os suicídios podem ser evitados, muito pelo contrário, são super evitáveis. Uma vez suicida, sempre suicida. Não, mesmo. Existe tentativa com problemas pontuais, e quando eles são solucionados ou resolvidos, ou a pessoa procurou orientação e conseguiu, então Fiquei sem áudio. muito próxima de mim, que encontrei ela com a corda no pescoço, tentando se enforcar. Foi horrível, foi. Mas a pessoa entendeu. Ela estava passando por um problema difícil. Depois que aquele problema foi resolvido, ela hoje é outra pessoa.
nem passa pela ideia, ela acho que nem lembra também mais dessa situação, mas eu lembro. E eu sempre estou de olho. Não porque eu acredito que uma vez suicida é sempre suicida, não. Não é porque eu acredito nisso. É porque eu acredito que a pessoa sempre precisa de um amparo, certo? E essa pessoa que eu conheço, eu tenho que estar atenta a ela. As frases de alerta, que são as próximas, que você pode se atentar. Passe aí, por favor. Se alguém é do seu lado e você ouve uma frase dessa, eu preferi estar morto, eu não posso fazer nada, eu não aguento mais, eu sou um perdedor e um peso para os outros, são frases de alerta. Por que frases de alerta? Isso eu falo também, mas é porque você está sofrendo por uma situação, e aí você pensa assim, eu sou um perdedor e um peso para os outros vão ser mais felizes sem mim. Então, são frases de alerta que você deve procurar dar mais atenção a essa pessoa, ver qual é o problema que ela está passando, que às vezes é um sofrimento para ela, você já pode achar esse sofrimento ou ver outro caminho que ela não está enxergando, que acontece muito isso, né? E essas frases aí você vê que traz a entonação de que existe para essa pessoa uma depressão, uma desesperança, que a gente chama dos 4D: depressão, desesperança, desamparo, desespero. Como ajudar, então? Vamos lá, Aldo. Como ajudar? Bem, procure um lugar adequado. Sim, um lugar adequado para conversar. Se tiver um difusor ultrassônico, melhor ainda. Ele tem esses olhinhos aí maravilhosos. Reserve um tempo necessário para a pessoa não achar que você está com pressa e quer se livrar dela, porque tudo é um motivo para se chatear, né? E se ela já se acha um peso, se você demonstra alguma coisa de que não está gostando de ouvir, pronto, ela vai dizer que está bem, acabou e sai. Trate com respeito, sem julgamento, empatia com as emoções que ele trouxer, cuidado com sigilo. Esse cuidado com sigilo não é assim que eu falo, é não fazer fofoca com todo mundo. Ah, fulano quer se matar, aí todo mundo já sabe e não sabe como resolver a situação. É diferente de você procurar apoio, se a pessoa tiver com a ideação, alguém que mora com ela, que é da sua confiança, explicar o assunto e ficar de olho na pessoa. Pode passar. Ouvir atentamente com calma, como eu já falei, é importante. Estender o sentimento de empatia da pessoa, né? Você demonstra empatia. Dar mensagem, não dar mensagens verbais de aceitação e respeito. Para essa coisa de dizer, até a respiração assim de saco cheio, quando você respira fundo, como está não querendo ouvir. Tem que expressar respeito, conversar honestamente, te mostrar sua preocupação, isso é importante, seu cuidado, sua afeição, focalizar no sentimento da pessoa, explorar outras saídas. Isso é importante porque, como eu falei, a pessoa não enxerga uma saída. Eu conheço pessoa que está devendo e aí tentou, mas ela não enxergava que ela podia fazer outras coisas ou até vender algumas coisas que ela tinha para sair daquela dívida. Ela não conseguia enxergar, porque o outro lado fez uma cobrança assim, que para ele enchia a cabeça dele, entendeu? Então a pessoa não consegue, fica assim, estagnada, parou. Se o risco é grande, aí você tem que ficar com a pessoa. Se você não pode ficar, providenciar alguém que fique. Aí você pode. Ou então, ver o local que a pessoa mora, se tem objetos que ela seja fácil para ela cometer o ato, tirar. Tem que ter um cuidado todo especial. Eu boto como não se comunicar também, né? Deixe a pessoa falar o quanto ela quiser. Não interrompa frequentemente. Não pode dizer também que está ocupado, vai sair, porque a atenção é importante, né? Não tente se livrar do problema. Você tem que tratar a pessoa de uma maneira que possa ela numa posição, tratar a pessoa para não colocar ela numa posição de inferioridade. Ainda tem esse, tem que ter todo esse cuidado. Tem que fazer perguntas. Como se comunicar, não fazer perguntas indiscretas, não emitir julgamento de certo e errado nunca, jamais. Não tente doutrinar.
E os recursos da comunidade. Pronto, o que é recursos da comunidade? São os fatores que a gente chama de fatores de proteção para amparar essa pessoa. Que aí tem a família, né? Que eu falei que se ela não for adoecedora, ótimo. Se for, então você vai ter que começar a pensar em adotar essa pessoa, pelo menos preservar a vida. Tem os amigos, tem os colegas, igreja. A igreja, no caso, ela deve ser uma comunidade terapêutica para a pessoa, onde ela vai encontrar saúde emocional e espiritual. E a igreja proporciona isso, né? A fé consolidada mesmo é um dificultador para o suicídio. Já se mostrou estudos em relação a isso, que a fé é importante e funciona. Então, são recursos que à frente da gente que a gente pode chamar essa pessoa para um estudo, ajudar. Profissionais de saúde, você sabe que tem o CRAS, que alguns têm esse ambulatório das pessoas, e aí, se não funcionar nos CRAs, que são nos bairros, se encaminha a pessoa para os CAPs, né? Tem os grupos de apoio da CVV, que eles ajudam muito. E prestar atenção. Enfim, as pessoas não desejam morrer, o que elas procuram é matar a sua dor. E você, como já sabe disso, a sua função hoje é segurar na mão de quem está ao seu lado, porque ninguém solta a mão de ninguém, como diz o ditado. É isso. Suicídio é uma luta contra a dor, as dores emocionais. É isso, Romualdo. Agora eu deixo para Romualdo. Como é o nome do seu professor? Bem, eu vou sair daqui do compartilhamento de tela e o doutor Silvio, que já está na sala, ele vai pontuar agora com relação a esse assunto ainda, com uma abordagem mais técnica, mais no sentido do uso dos óleos essenciais, tratamentos naturais, não só óleos essenciais, mas as alternativas naturais que a gente tem para trabalhar com essa questão. Doutor Silvio, Renê, a sala é sua. Boa noite, povo. Boa noite, pessoas lindas. Boa noite, Manaus. Boa noite, Curitiba. Boa noite, Minas Gerais. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Rio de Janeiro. As pessoas que eu estou vendo aqui, né? Estou vendo aí daqui. Boa noite, Japão, né? Boa noite, Salvador. Boa noite, Feira de Santana. Quando nós falamos de psique, eu estava pensando aqui hoje. Hoje eu passei um bom tempo conversando com uma aromaterapeuta que está presente aqui na sala, a Kelly, e falávamos muito sobre a psicoaromaterapia. Eu, nesses últimos 18 anos, eu dediquei muito tempo e muitas das minhas pesquisas aos pacientes oncológicos em estado terminal. Nesta área existe um trabalho bastante interessante em aromaterapia para quadros que a gente chama de cuidados paliativos, onde os óleos essenciais podem auxiliar muito do ponto de vista de suporte psicológico. Porém, há um fator interessante. Do ponto de vista neurológico, a questão do cérebro, nesses mesmos 18 anos, eu tive a oportunidade de cuidar de muita gente com quadros neurodegenerativos ou transtornos neurobiológicos. Mas quando se fala de suicídio, e aí eu queria parabenizar a doutora Ellen pelo trabalho belíssimo feito aqui, principalmente um detalhe que eu nem sabia, por essa coisa do Camaro amarelo, né? Camaro não, é Mustang amarelo, que para mim os detalhes estão nisso, né? Eu acho encantador quando a gente ouve falar. O ano passado, 2 anos atrás, quando eu entrei em Doterra, nós tivemos o prazer de fazer uma caminhada numa praia de Salvador, chamada Praia do Buracão. É uma área nobre de Salvador, uma área muito bonita de Vilas do Atlântico. E ali comemorávamos justamente, não comemorávamos, nós fazíamos uma caminhada de alerta e distribuíamos uma revista
de alerta sobre o tema do Setembro Amarelo. E então eu queria, antes de mais nada, convocar-nos, a todos nós, para que a gente possa repensar a nossa atitude diante de tudo isso. Eu acho bonitinho colocar aquela fitinha amarela, eu acho bonitinho colocar aquilo lá no Facebook, mas até onde nós estamos atentos ao que está acontecendo? Eu queria fazer uma provocação e queria, inclusive, ouvir a participação de outras pessoas, inclusive pessoas que nem palestram aqui, mas que eu sei que tem potencial de poder contribuir com algumas perguntas. Agradecer a presença de Luciana Piffer, lá do interior de São Paulo. Então, o que acontece? Eu assisti um filme que eu chorei. Chorei porque eu fiz uma reflexão profunda. Se eu fosse levar em consideração, por exemplo, alguns aspectos, eu não teria assistido esse filme. Mas eu procuro examinar tudo e reter o que é bom, seguindo um conselho de um grande mestre. Esse filme é O Novo Lar. E O Novo Lar conta a história de um médico e tal, que morreu, e questiona muito dele aonde ele foi parar. Bom, isso tem a ver com crenças, mas eu estava buscando a filosofia por trás disso. E a resposta para ele foi que ele era um suicida, porque ele, sendo médico, o André Luiz, ele tinha perfeita condição de saber e tinha perfeita consciência de que, ao fumar, ele estava antecipando o funeral e que isso é um modo de suicídio. Um modo de suicídio também é quando eu tenho conhecimento de que determinados alimentos promovem um câncer e eu insisto em usá-los simplesmente porque, perceba, eu não estou falando de pessoas que de repente são altamente influenciadas pelo ambiente. O objetivo aqui não é promover a culpa, mas é promover uma reflexão com relação a mudanças que são importantes na nossa natureza, na nossa estrutura psicossocial. Eu não sou melhor que ninguém, e vira e mexe, eu também faço. Como diz minha mãe, eu cago fora do pinico, ou seja, eu faço coisas que não devo. Então, não é disso que eu estou falando, uma vida perfeita. É refletir sobre quem é você. Refletir sobre... Eu tinha um problema, por exemplo, bem complicado, já mencionei aqui. Eu tinha um problema de relacionamento com meu pai. E um primo meu, conversando comigo, me ajudou a entender isso. Que quando eu perdoasse algumas coisas que eu achava que tinha guardado dentro de mim, eu estava me livrando desse problema. E tem pessoas que não perdoam e caminham até a beira de um limiar muito delicado. E muitas crianças que foram violentadas sexualmente, muitas crianças que foram vitimizadas, sabe, por pressão psicológica, pelos bullying, etc. e tal, que não são aceitas por sua imagem ou por alguma deficiência, ou simplesmente porque o modelo imposto pela mídia e pelos meios fazem com que essa pessoa tenha um problema por não ter acesso ao iPhone e aquilo que valoriza ela, ou seja, o valor dela está nas coisas, no outro. O verdadeiro valor dela não está... A gente chama isso de coisificar as pessoas. A doutora Ellen puder, inclusive, materializar isso na psicologia, eu agradeço. Eu fiz um curso de psicanálise clínica 4 anos e meio, um curso de 5, mas eu não concluí, nunca atendi, tenho só noção teórica. Mas essa coisificação das pessoas, essa valorização pelos objetos, pelo ter e não pelo ser, também leva a muitas frustrações. Nesse último ano, de 2019, eu tive a oportunidade de oferecer suporte de health coach, que é um coach de cuidado, de saúde física e mental, e que em nenhum momento tem por objetivo substituir o atendimento de uma pessoa a um psicólogo habilitado a cuidar disso. Inclusive, eu fazia esse atendimento com suporte também de psicólogo, ou seja, eu estava frequentando psicólogo e aqui a gente era só um suporte. O meu trabalho era fazer com que as pessoas, nesse quadro, elas tomassem, preste bem atenção, eu inclusive implantei um método exclusivo. Eu peguei a ferramenta de coach, que é a ferramenta de depois de cada sessão, ela tinha uma meta, um objetivo para ser atingido até a próxima sessão e trouxe para isso uma disciplina que eu uso na universidade, que eu leciono para os professores do estado aqui da Bahia, professores
de escolas estaduais, chamada Conscienciologia ou Iniciação da Consciência, que nada mais é do que estudar as leis que governam a vida, desde o ponto de vista biológico, quanto do ponto de vista, digamos assim, ambiental, porque tem leis ambientais, leis biológicas, enfim, leis sociais. Então, a gente fazia reflexão sobre isso, e com isso as pessoas iam desenvolvendo e despertando a consciência, esse meditação comum. Era uma meditação de autoconhecimento, justamente para despertar a consciência e entender quem sou eu. E, como tudo são leis, aonde as coisas estão entrando. E eu comecei a utilizar esses métodos porque, curiosamente, começou a chegar para mim jovens, adolescentes que tentaram suicídio. E isso aconteceu depois que eu me envolvi, em 2018, com essa pequena marcha em favor ou em prol da questão do Setembro Amarelo. Então, perceba que, de repente, você começa a atrair aquilo a qual você se materializa, aquilo que você se aproxima. E aí dá-se muitos nomes. Mas o mais interessante disso é que encontrei suporte na aromaterapia de uma forma impressionante. E eu já vou falar sobre isso. Então, uma coisa que eu acho interessante é uma reflexão profunda sobre nós, até quando nós estamos, de repente, apressando, né? Porque o suicídio é a decisão de tirar a própria vida, de interromper a vida. Não estou falando de estimular a doença que pode levar à vida, colocar-nos em riscos, tá bom? Mas eu posso ir tirando a minha vida aos pouquinhos. Então, reflita sobre isso, principalmente nas emoções. Se a doutora Ellen quiser comentar sobre isso, porque assim, eu acho que as pessoas, elas não estão preparadas emocionalmente, muitas vezes, e muitas dessas pessoas foram espremidas na sua infância. Quantas pessoas tem aqui? Eu contei a história da minha irmã, que foi uma criança de 8 anos, linda, contar para o meu tio que era branco, do olho azul, e a minha irmã, ela tem os traços mais do meu pai, a pele bem mais negra, e aí ela procurou meu tio correndo e falou, meu tio, olha meu vestido amarelo como é lindo. E ele disse, lindo não, horrível. Não já viu preto vestir amarelo? Tá ridículo. E sabe? Então, não estou botando culpa no meu tio, porque eu sei que meu tio também é vítima, enfim. Mas essas coisas marcam. Então, uma sociedade como a nossa, ignorante, despreparada, sem educação, faz com que a gente promova grandes atos de violência, sem que a gente ou tenha conhecimento ou simplesmente por nossa própria arrogância. Mas essa reflexão faz com que a gente pare para pensar aonde nós estamos, como a gente pode mudar o nosso redor. Nós somos felizes como nós somos e com o que temos. Aquilo que me irrita e me incomoda, que está aí no ambiente, irrita a mim e incomoda a mim, ou eu acho que é o outro que me incomoda e eu esqueço que incomoda a mim. Então eu tenho que tratar em mim isso que me incomoda de forma que essa coisa não me incomode mais. E o outro vai continuar fazendo o que ele fazia, porém não me afeta mais. É aquilo que nós chamamos de ataraxia, ou estado de imperturbabilidade da alma. Todos que estão aqui precisam de tratamento e de cuidado, inclusive eu. Né? Eu me lembro que Paulo dizia, e o primeiro sou eu, porque eu me coloco nessa condição de alguém que precisa da ajuda do outro, do apoio do outro, da compreensão do outro, do amor do outro. Nós precisamos uns dos outros, né? Juntos nós fazemos a diferença. Então, a leitura, a reflexão, o compartilhamento, a conduta, valores morais, reflexão, tudo isso tem uma importância muito grande. Agora, o suicídio, que é o ato de interromper a própria vida, muitas vezes é pensado pelo suicida como uma solução. Muitas vezes ele acredita que ao tomar essa decisão, eu quando era criança, eu me escondia embaixo da mesa e fazia isso aqui, ó. Fechava os meus olhos, porque eu acreditava que fechando os meus olhos eu não estava vendo ninguém. E se eu não estou vendo ninguém, ninguém está me vendo. Mas hoje eu tenho consciência, enquanto criança eu acreditava piamente nisso. Quando eu era criança, eu tinha certeza que ninguém estava me vendo, então eu estava escondido. Hoje eu sei que isso não é verdade. Então é esse nível de consciência que nos faz compreender que não é possível esconder-se atrás das próprias mãos, porque ao fechar os olhos, aquilo que nos assusta não vai desaparecer.
porque está aqui dentro. Nós precisamos, de fato, compreender. Talvez eu esteja nessa noite falando para alguém que pensou várias vezes em tirar a própria vida. Ou talvez ainda pense. E aí pensa que isso é uma solução. Ou que esta pessoa, que é problema para todo mundo, ao fazer isso resolverá o problema do outro. Mas, na verdade, esse não é o botão da solução. Esse é o botão do play. Esse é o botão do play de novos problemas. Problemas que vão surgir ao seu redor 3x4. Imagina alguém que tira a própria vida e o filho vai crescer com isso. O cônjuge vai crescer com isso. Ou imagina alguém que tira a própria vida numa escola e os colegas vão ter que lidar com isso, conversar sobre isso, encarar isso. Ou talvez ele sirva de encorajamento para outros que não tinham ainda tomado essa decisão. Enfim, então é uma decisão, isso é um botão de play. Ele não está tirando a sua própria vida, ele pode estar tirando a vida de outras pessoas e ele nem sabe. Ok? Mas aí não será imputada essa responsabilidade, porque a nossa vida precisa ser um exemplo. A primeira pessoa que eu cuidei, eu não sabia nem como dirigir. E eu falei para essa pessoa, sabe o que me chama a atenção? É que você é muito corajosa. Ela falou, como assim? Eu falei, muitas pessoas pensam em tirar a própria vida e você não só pensou, mas teve a coragem. Isso é de uma coragem imensa. Agora, presta atenção. Você concorda que essa coragem é maior do que a da maioria das pessoas? Ela falou, sim. Eu falei, então se você dirigir essa coragem para outro lugar, você pode produzir, então, mais do que as outras pessoas. Porque você tem mais coragem que as outras pessoas. Só que essa coragem foi colocada apenas no lugar errado. E a partir daí a gente começou a conversar. Eu tinha, inclusive, o suporte de um amigo meu, o Dr. Danilo, professor de psicologia e psicólogo analítico. Nas nossas conversas, sempre que terminava, eu conversava com ele o que estava tratando, como estava tratando, e encaminhando essa paciente para ele. Como eu te falei, o papel nosso não era substituir, até porque o psicólogo tem como conduzir, inclusive medir em que ponto está. Do ponto de vista de aromaterapia, eu utilizei uma estratégia que eu recomendo que vocês utilizem. Deixa eu ver se eu tenho, inclusive, uma coisa aqui importante. Opa, aqui. Isso aqui é uma pulseira de couro, você está vendo? Essa é uma pulseira de couro cru. Pode ser de qualquer tipo, de qualquer forma. Coloco óleos essenciais com óleo carreador e mantenho comigo, ok? Eu tinha comprado, tinha ganhado de presente, na verdade, de aniversário, um difusor, tinha uma flor de lis, eu dei de presente para essa pessoa, foi minha primeira paciente, e ela utilizava ali com as coisinhas que tem no meio, esqueci o nome que se dá agora, onde absorve óleo essencial, coloridos. E ela utilizava aquilo no dia a dia como um difusor pessoal, um colar. E tem vários outros difusores pessoais. O fato de ser um objeto pessoal e o fato de estar com óleo essencial, além dos benefícios do óleo essencial, funcionam como uma espécie de companhia. E um símbolo de uma relação que começou entre o profissional que está acompanhando essa pessoa e essa pessoa. Então, se você é um psicoaromaterapeuta e, de repente, você oferece um difusor pessoal, mesmo que ela compre esse difusor com você, existe uma relação disso com você. É como se você estivesse sempre presente com essa pessoa e o óleo essencial representasse essa companhia, certo? Bom, óleos essenciais são uma grande arma nessa guerra. Por que isso? Porque os óleos essenciais, eles vão diretamente, imediatamente. Se eu pegar, por exemplo, uma literatura aqui específica que fala sobre esse assunto, você vai ver na página 189, o autor, que é o Peter e a Kate Damian, falando o seguinte, que óleos essenciais sedativos são psicoativos pela via de ingestão. Ele recomendando aqui a ingestão dos óleos essenciais. Rapidamente efetivo, em menor dose, pela via inalatória. Então, se o indivíduo utilizar na terapia
menciona a via transdérmica, que também ele chama de doar para o sistema sanguíneo. Mas é muito melhor você utilizar a via inalatória. Por quê? Em pouquíssimos segundos, esses óleos essenciais vai diretamente para a área do cérebro, uma região chamada circuito límbico, que controla a emoção e comportamento, inclusive a decisão de interromper a própria vida. Se alguém te ligar e falar assim, estou te ligando para me despedir, eu já botei a bala aqui, já vou apertar o gatilho. Eu falei, tudo bem, posso lhe fazer o último pedido? Eu tenho direito ao último pedido. Afinal de contas, todo mundo tem. Então faça. Cheire um óleo de ylang ylang. Pegue ali. Ou cheire o óleo de peppermint. Ou cheire o óleo de jasmim. Ou cheire o óleo de lavanda. Cheire por alguns minutos. Pense em mim. Pense nas pessoas que você ainda não ligou para agradecer. E depois pode sentar no dedo e apertar o gatilho. Ele não vai conseguir fazer isso. Porque interfere diretamente no centro dessa decisão. Elementos que estão ali presentes e que estimulam essa tomada de decisão, hormônios que não estando presentes favorecem essa tomada de decisão, eles vão ser ali estimulados a serem produzidos. Áreas serão bloqueadas, porque existem recursos. O corpo, ele é mais para preservar a própria vida, por isso que num susto você desmaia. Por isso que, de repente, numa dor muito grande, você desmaia. Antes de morrer afogado, a pessoa desmaia. O desmaio, nesse caso, é uma reação para preservar a vida. Quando acontece alguma coisa um pouco mais complicada, você percebe que a pressão baixa, para o fluxo sanguíneo ficar mais lento, o sangue é desviado para os órgãos vitais. Então, quando acontece uma decisão como essa, que o corpo toma consciência que ele está ajudando a interromper a própria vida, o instinto de sobrevivência, ele é um dos instintos mais poderosos. E ele entra para fazer o socorro, ok? Então, existem alguns óleos essenciais que são consagrados. Existem vários deles. Aqui, por exemplo, menciona um estudo, é um estudo de um profissional chamado Shizu Tori, lá da Universidade de Toho, em Tóquio, em que ele pesquisa o jasmim na atividade de onda cerebral beta pela variação negativa contingente, chama-se CNV. Isso é de um quadro depressivo que pode levar a suicídio. E aí, estudos exaustivos com o jasmim e com a lavanda deixa bem claro de que esses óleos essenciais desestimulam essa tomada de decisão, certo? O alfa-pineno, por exemplo, são outros estudos também feitos no Japão. O alfa-pineno você vai encontrar em grande quantidade no abeto, né? Nós temos o Douglas, por exemplo, FIR, que é um óleo maravilhoso. O pinheiro, nós temos o pinheiro siberiano, que é um óleo essencial que está em regiões extremamente geladas, que ele é congelado por meses a fios. Essa frieza que vem de fora e que congela ele e que isola ele do mundo, não consegue destruí-lo. Então, esse princípio que está presente nas folhas do pinheiro, do pinho siberiano, confere ao pinho siberiano uma característica de você lidar com essa frieza, inclusive essa frieza de querer tirar a própria vida. Há uma outra informação, os óleos essenciais que vêm de folhas, porque as folhas é o pulmão das plantas, e o pulmão tem uma característica, qual é? O pulmão é aquilo que separa o que é nocivo que vem de fora do que é saudável que entra para dentro. Entrar para dentro. Eu falei entrar para dentro no sentido não redundante, mas no sentido de valorizar essa palavra. Quando você inspira oxigênio, você leva vida para as células. Quando você expira dióxido de carbono, você põe para fora essa substância que é tóxica e venenosa.
essa substância que é venenosa para nós é absorvido pelas plantas e é devolvido para nós oxigênio. E a planta faz isso nas folhas. Então, as folhas são os pulmões da planta e o pulmão é o divisor daquilo que entra e nos faz bem, daquilo que se ficar dentro nos fará mal e tem que sair. Por isso é um símbolo do que pode nos ajudar a encontrar vida, vitalidade. Você compreendeu isso? Por isso que você tem, na presença de óleos de folhas, o alfa-pineno, que é muito responsável por isso. O spruce, o pinheiro, já falei do abeto, não é isso? Existem outros óleos essenciais, como o limão siciliano, tá? Como o limão Tahiti, como a laranja doce, que acalma, tranquiliza, como o olíbano, que traz níveis de consciência, que faz com que você valorize a vida, o melaleuca, que faz com que você tenha uma relação com o ambiente, uma relação que a gente chama de relação ambiental. Não é ambiental, ecológica, uma consciência ecológica. Não é consciência ecológica no sentido de você não matar as tartaruguinhas, não é isso. É de você sendo parte de um contexto ecológico. Então, você é parte... Lembra que eu te falei que alguém pode tirar a própria vida e estimular a destruição de outras vidas. Então, uma decisão que você toma não vai ser só boa para você, aparentemente. Ela vai ser boa para você e ruim para muita gente, seus familiares, quem te ama. Então, essa é uma decisão que não é ecológica. E a melaleuca te dá essa sensação de relação ecológica. Então, é um óleo essencial maravilhoso. Um outro óleo essencial fantástico é o óleo essencial de copaíba. E esse eu recomendo a utilização, todos esses por via aromática, mas o copaíba eu recomendo que você utilize aromaticamente combinado com outros óleos e você utilize sublinguarmente em intervalos de 4 horas para que o seu sistema possa estar em homeostase, em equilíbrio. Porque existe no corpo glândulas endócrinas que secretam os hormônios. Por exemplo, se você não tem hormônios da felicidade, não adianta ver o sorriso de uma criança, não adianta comer chocolate, não adianta ver coisas lindas que você não vai conseguir ficar feliz e sorrir, porque isso tem a ver com o tipo de hormônio. O desnível desses eixos faz com que as pessoas, de repente, não estejam nesse estado de equilíbrio. Sabe uma coisa incrível que tem vários estudos, eu até publiquei no meu Instagram, eu publiquei, está lá, eu acho que foi semana passada, eu falei que Harvard, me parece que várias universidades, Duke University, a Universidade Médica do Arizona, a Presbyterian Medical School e várias outras instituições que lideram estudos onde a oração ela é incrível para a manutenção da vida. Indivíduos que estavam em leitos de morte, então o indivíduo que está, por exemplo, caminhando para a morte para tomar decisão, pessoas que estavam orando por ela, a oração intercessória, eu não estou falando de religião, estou falando da ciência, tá? Começou com um cardiologista que ele observava que cirurgias de altíssimo risco seriam feitas e começou a convidar pessoas para orarem por um grupo de pacientes. Aquele grupo de pacientes que recebia as orações, eles morriam menos e se recuperavam mais. Olha a importância disso. E eles nem sabiam que estavam recebendo oração, porque esse era um estudo duplo cego gigante, randomizado. Era um estudo científico. E tem vários e vários e vários outros. Então, imagine quando você está cuidando do outro em oração e quando você também está recebendo oração. Que coisa magnífica. E parece que esse é um discurso religioso, não é um discurso científico. Científico, ok? A alimentação é fundamental, porque o indivíduo que tem uma alimentação, por exemplo, rica em açúcar e alimentos refinados, tem uma tendência a ter pensamentos com pouca reflexão, porque esses alimentos eles produzem muito rapidamente energia para o cérebro
para tomada de decisões com pouco nível de reflexão. Então, quando você tem alimentos que precisam ser melhor processados, o seu próprio corpo tem que produzir enzimas e estruturas na rota metabólica de convergir esse alimento em energia, de forma que a sua natureza toda é uma natureza que processa as coisas com mais detalhes, inclusive de consciência, porque você na sua mente é o que é você no corpo. Se seu corpo é um corpo preguiçoso, você tem mente de preguiçoso. Tanto que a gente diz que gordo tem mente de gordo. Isso não sou eu que falo, não. Todo nutricionista, todo nutrólogo, todo psicólogo sabe disso. Que o grande inimigo da pessoa obesa é a mente do obeso, que pensa como obeso. Você compreende? Isso é bem complicado. Então, o suicida pensa como suicida. E a partir do momento que ele começa a fazer o uso dos óleos essenciais, sem que ele queira, sem que ele goste, sem que ele deseje isso, os óleos essenciais começam a cumprir o seu papel. Quer seja pelas frequências que são totalmente diferentes da frequência dele, quer seja pelas interferências em áreas dos cérebros regulando, quer seja pelas estruturas endócrinas das glândulas que vão entrar no eixo e vai produzir hormônios. Agora tem uma coisa que não posso esquecer. Muito próxima. É fundamental que qualquer pessoa com tendência suicida ou com histórico de suicídio na família, porque também tem uma estrutura hereditária, que não é genética, mas tem famílias que destroem suas próprias vidas, parece que hereditariamente. Isso aí vai para a antropologia para explicar. Manter o intestino saudável é garantir a produção saudável de 80% ou mais de serotonina, hormônio responsável por muitas coisas. E se você, de repente, é um algoz, é alguém que gosta de apertar a mente dos outros, lembre-se que alguém pode ser suicida e a pessoa pode ser uma homicida. Pode ter levado alguém a ter tirado a própria vida. Eu gosto de uma história em que um rei olhou para uma mulher e ele desejava aquela mulher, mas ela era casada. E aí ele resolveu pegar o marido da mulher e colocar na frente de batalha de uma guerra, de forma que ele morreria, e morreu. Parece que o cara morreu naturalmente, ele foi assassinado. O rei, quando colocou ele ali, colocou para morrer. Tem pessoas que depois querem tirar o braço da seringa, mas apertou, até que explodiu. Então, nós precisamos ser aquela pessoa que alivia. Quando alguém quiser vir contar um pouco das suas dores, tente ouvir isso. E se você quer explodir, tente encontrar alguém que possa te ouvir. Esposos, conversem com suas esposas. Esposas, conversem com seus esposos. Pais, conversem com seus filhos. Filhos, conversem com seus pais. Esses dias, o meu filho mentiu para mim, tem 10 anos. Ele falou, papai, eu abri o link da escola. E a mãe ligou para mim alguns minutos depois e falou assim, assista a sua aula, depois a gente conversa. Eu falei para ele, se você tivesse me dito que não conseguiu, que você tentou e que não deu certo, que você acordou tarde, papai ia conversar com você, ia tentar te ajudar, ele podia brigar, ele podia colocar de castigo, mas papai continuaria confiando em você porque você falou a verdade. Mas quando você mentiu, você tentou me enganar. E isso é gravíssimo. Porque eu perder a confiança em você, gente, pense numa criança que fica totalmente, ele fica decepcionadíssimo se ele fizer alguma coisa que me decepciona. Ele fica muito, muito ruim. E aí depois eu liguei para ele e falei, papai entende, papai quer te dar uma nova chance. Você topa? Não faça mais isso. Não minta para papai. Não minta para mamãe. E se você falar a verdade, vai ser muito lindo, porque é importante. Então a gente tem que ir ajudando nessa construção, gente. Você entende? Eu fui criado da seguinte forma, mentiu, tomava logo uma taboca na cabeça, uma tapa, um pescoção. Aqui na Bahia a gente fala de uma broca. Tomava uma broca, entendeu? Um fique esperto, um se ligue aí. Entendeu? Meu pai dizia, passa aqui na frente, já passava com a mão na cabeça. Não foi eu não, pai, não foi eu não. Já tomava logo um tabefe. Eu lembro daquele negócio da vara da infância da juventude, uma vara de goiabeira. Você entende? Como é que diz o CDC, né? O Código de Defesa da Criança e Adolescente, que era a chinela de minha mãe que voava, chinelo voador, lá da cozinha para a sala. Menino! Pá! Ou seja, eu nunca precisei usar de violência com o meu filho. Sempre no diálogo. Você entende?
Mesmo com o conselho de alguns profissionais, às vezes, de uma palmadinha e tal, até hoje tem funcionado com os meus filhos. Minha filha, então, que é bem geniosa. Então, apenas eu quero dizer para você o seguinte, converse com seus filhos, dialoguem. Você entende? Porque o traficante dialoga. Ele chega com conversinha alfiada, com um agazinho na mente do jovem. O pedófilo, ó, ele chega cheio de ideias. Você entende? Então, a gente precisa ser bastante criterioso. Lembre-se que a melhor forma de você influenciar quem quer que seja é através da sua vida, sua conduta, seu comportamento. Óleos Essenciais me ajudou, por exemplo, não com um quadro que me levaria a suicídio, mas me levaria talvez a um homicídio. Eu desenvolvi em 1996 um quadro chamado transtorno intermitente recorrente após um acidente de carro grave. E eu fiquei extremamente nervoso. Eu estava armado, polícia militar, com distintivo na mão e altamente nervoso. E eu precisei de cuidados. Você tem que perceber em você e em alguém que está próximo de você que as coisas estão fora dos eixos. E ofereci ajuda com amor. Hoje eu gostei muito do que a Kelly falou para mim. Ajudar a curar com amor. Não com força, com violência. Você compreendeu? Porque tem gente que não é forte o suficiente, não suporta. Óleos essenciais ajudam muito a desenvolver níveis de consciência. Óleos ricos em beta-cariofileno, como por exemplo o olíbano e a copaíba, ajudam muito. Por isso a copaíba sublingual ela é excelente. Pela via inalatória, junto com outros óleos, potencializa os outros óleos. Existe um óleo essencial que pouca gente conhece. Ele se assemelha ao olíbano e ao abeto branco, para ajudar na atividade cerebral os níveis de consciência, que é a pimenta rosa. Além de ter um perfume agradabilíssimo, junto com o ylang-ylang, que tem estudos que mostram que ele é um excelente antidepressivo, ele tem um papel importantíssimo. Junto com o peppermint com a lavanda é fantástico. O uso regular do limão, tá? O limão siciliano em especial, e aí eu estou falando de você estar ingerindo óleo essencial de limão, né, no suco, às vezes numa sopa, numa preparação, na inalação também. Toma cuidado porque ele é perigoso por conter furanocumarinas, que são fototóxicos, né? São fitofototóxicos, então exposto à pele ele pode produzir queimaduras em quantidade um pouco maior e por período prolongado. Então, não passe em locais, quando você passa na mão que você cheira, aqui está protegido do sol, mas aqui em cima não pode. Então, inalar também. Na hora de inalar, se você sabe que uma pessoa tem a tendência a isso, tente colocar músicas que sejam mais tranquilas, tá? Músicas tranquilas. Sem você eu não vivo. Para que isso? Eu te amo e sem você eu morro. De onde vem esse tipo de música? Você não sabe da sofrência. Isso não ajuda. Você compreende? Então, sabe como é que é aquela música? Se alguém souber cantar, me ajude aí. E se quiser saber para onde eu vou, aonde tenha sol, é para lá que eu vou. Ou seja, canções como essas, elas têm outra conotação, tá? Às vezes a pessoa não gosta. Se você perceber que ela não gosta, isso é um sinal. Então, vá administrando isso com carinho, com cuidado, com jeito. Peça ajuda especializada. Os óleos essenciais são maravilhosos. A lavanda, o jasmim, a laranja doce, os limões sicilianos e Tahiti. Óleos essenciais como spruce, como abeto, né, que é o Douglas Fir. Óleos essenciais como o Siberian Fir. O Siberian Fir, por exemplo, é um dos poucos óleos essenciais que no ambiente ele tira aquele peso eletromagnético, certo? Antes de dormir, uma boa lavanda. Então, esses óleos todos são maravilhosos para nos ajudar. Fiz uma lista de muitos deles. Falei do pimenta rosa, não mencionei o pimenta preta, porque todo óleo essencial, cadê aqui? Todo óleo essencial, Essential Oil Emotion, olha aí, Kelly, o livro que eu falei para você mais cedo. Todo óleo essencial tem propriedades psicoaromaterapêuticas. Se você for ver aqui, todos eles. Mas a gente precisa trabalhar muito aqueles óleos essenciais que evocam alegria, a valorização da vida, que evocam
o fortalecimento dos níveis de consciência. Para encerrar, eu queria falar um óleo que eu não mencionei, que é o óleo essencial de tangerina. Ele é maravilhoso. Existem alguns blends, tá? Especialmente um que está faltando hoje no Brasil, mas que ele é maravilhoso, que é o blend Balance. Esse é um óleo magnífico para os níveis de equilíbrio de consciência. E existe um kit de óleos essenciais específico para as emoções e que são maravilhosos. E tem um deles que está fora do kit, mas que ele vende isolado, que ele é top das galáxias, que é o Motivate. Esse cara, ele é fantástico. Se você conhece alguém que está dentro do quarto, lá no fundo do quarto, trancado, isolado, existe um óleo chamado Citrus Bliss, que ele é para tirar a pessoa dessa condição de isolamento. O Citrus Bliss ele foi desenvolvido para ajudar essa pessoa nessa condição de isolamento. Pessoas em depressão maior podem ficar debaixo da cama durante meses e até anos. Então, isso ajuda essa pessoa a sair desse quadro de isolamento. Eu falei de Citrus Bliss, eu falei do Motivate, eu falei de um kit que tem vários deles juntos, para perdão, para paixão, para amor, valorização da vida. Aí eu falei de óleos essenciais como tangerina, que traz a criança que acredita na vida, que acredita no futuro. E o tangerina é maravilhoso. Aí eu falei do copaíba, eu falei do frankincense. Então, gente, nós temos aí um mundo para poder explorar. O que você precisa é pedir ajuda, se você sente que está precisando. E você que fique atento às pessoas ao seu redor, percebendo. Gente, só o fato de você passar um óleozinho essencial aqui do lado, ó. Eu que estou cheirando, problema meu, fica de boa aí, tá? Eu que estou aqui cheirando. A pessoa está sentindo as moléculas ali, ajuda. É igual a quem fuma cigarro que é próximo intoxica. Aqui não, aqui a gente liberta. A gente ajuda a tratar quem está ao nosso redor. Por isso, cheirar óleos essenciais em público. Aqui eu vou colocar agora uma gota de peppermint. Uau! E vou colocar uma gota de wild orange. Aqui uma dupla maravilhosa. Se você de repente está precisando de um pouco de alegria, com um pouco de energia vital, vontade de viver, ó, peppermint e wild orange. Faz isso aí agora. Uau! Gente, é magnífico. Você pode passar isso nos pés. A região dos pés, para trabalhar nível de consciência, é polegar. E região de intestino bem no meio do pé. É chamado cérebro entérico. Existe uma conexão entre intestino e cérebro. Então, não esqueça. Use o Zengest também. Tá bom? Gente, é isso aí. Se alguém tiver perguntas, comentários, críticas, eu quero agradecer aí a todos vocês. Hoje foi na base do improviso, porque eu tive uma semana muito intensa, mas eu acho que a gente conseguiu, pelo menos, falar aqui a respeito desse assunto tão importante, que é a questão do suicídio, a questão da psicoaromaterapia, os óleos essenciais na vida das pessoas. Tá? Existem vários métodos de utilização dos óleos essenciais. Eu tenho costurado um entendimento que passa por dentro da via da neurociência, respeitando várias visões. Tá? Espero chegar a uma conclusão em breve e tenho pedido ajuda de alguns colegas. Tá? Alguns têm sido gentis e me cedido materiais e tudo mais, para a gente poder, logo em breve, ter material. A do Terra já fez isso. Ao longo de 30 anos de experiência, o Dr. David Hill da sua equipe já criou kit de aromaterapia das emoções e criou uma roda das emoções para que as pessoas possam buscar socorro ali. Além de outros óleos essenciais que eu já mencionei aqui. O que a gente precisa agora é só ir para cima. Kelly falou aqui, muito bom, vindo de você, fantástico. Eu sei que você é uma pessoa bastante com uma capacidade crítica muito boa. Quem cuida do seu emocional, cuida de tudo. E o Greg Cook costuma dizer uma coisa interessante. Quem compartilha óleos essenciais sempre deixa um pouco de óleo nas mãos. Ou seja, quando você ajuda o outro, você está ajudando a si mesmo. Sou usuário dos óleos essenciais do Terra e são excelentes, Isabel. Maravilhoso, Isabel. Você pode observar que quando nós vamos usando os óleos essenciais, nós começamos a deixar de ser melancólicos, depressivos, raivosos, desequilibrados, menos apegados ao ter e mais
ligados ao ser, nos tornamos mais espirituais, nos tornamos melhor filho, melhor marido, melhor vizinho, melhor amigo, mais tolerantes. Isso é porque os óleos essenciais têm todas essas propriedades que é típicas de uma natureza em perfeito equilíbrio e paz. E aí, entrando em contato conosco, fazendo uma substituição. É como se fosse uma adsorção, mas é diferente, tá bom? Cada um aprende e encanta mais. Em cada dia. Ô, Cal, muito obrigado, muito obrigado. Quero parabenizar a doutora Ellen. Gostaria de ouvi-la mais um pouquinho, se possível. E obrigado aí pela oportunidade, pela organização e esse trabalho incrível que você está fazendo, professor doutor Romualdo. E também tem contribuições, porque ele fez um curso de coach de saúde física e mental e qualquer professor já é um grande cuidador de mente. Tem um lugar consegue ser. Sala de aula, eu sempre digo, onde eu aprendi mais bandidagem, sala de aula, mais malandragem, sala de aula, mais loucura, sala de aula, onde a gente aprende mais a lidar com tudo isso, é sala de aula. Pense num manicômio incrível, uma faculdade é sala de aula. Com você, professor Romualdo e demais. Nós agradecemos a doutora Ellen por ter participado conosco. Hoje à tarde, coincidentemente, eu estava na instituição que eu trabalho, com uma das supervisoras, né, hierarquicamente superior a mim, e eu percebi uma colega chegou meia sonolenta, meia para baixo, e eu tinha preparado para usar uma sinergia com a toranja, né, o grapefruit, com o hortelã, pimenta, o peppermint, e com o alecrim. E eu pinguei uma gota ou duas na mão dessa cidadã, e ela inalou, e ela ficou assim, alegre, né? Sobe, o astral sobe na hora. Compartilhei com a outra pessoa também. E fiquei pensando agora, quando você conversava, a doutora Ellen falou também, eu estava pensando numa situação que a gente já viveu, de amigo que terminou, infelizmente, cometendo suicídio, porque faltou alguém que ouvisse, alguém que ficasse atento aos sinais. Uma jovem, 14 anos, era desbravadora, enfim. Foi um acontecimento muito triste na vida da gente, que tínhamos amizade, uma menina linda, inteligentíssima, mas que alguém não ouviu os sinais, né? As pessoas não perceberam os sinais, como a doutora Ellen bem colocou. E eu estava aqui analisando que o uso dos óleos essenciais nos possibilita um estado de tranquilidade, um estado de altruísmo, eu diria. Porque precisa ser muito altruísta para não pensar somente em si mesmo, mas pensar também nas outras pessoas. As pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas da nossa família, as pessoas do nosso trabalho, da nossa faculdade, enfim, do nosso meio onde vivemos, convivemos. E vivemos numa luta tão insana para ter coisas, como você colocou aí, né? A coisificação, o ter vale mais hoje do que o ser. Então, as pessoas se iludem achando que tendo coisas serão felizes, e quando conseguem essas coisas, apenas descobrem que isso não preencheu o vazio que existia. Claro que também tem a questão da falta de Deus na vida das pessoas, a gente sabe disso. O espaço que é de Deus nada ocupa, nós entendemos isso. Esse trabalho sobre a fé é extremamente relevante, porque demonstra a importância disso, independente de religião, mas, acima de tudo, um espaço metafísico, um espaço que transcende daquilo que a gente consegue entender, e por isso mesmo não conseguiremos nunca preencher com outra coisa. E, às vezes, a gente fica tão absorto nessa correria doida que a gente não para observar, muitas vezes, nem a nós mesmos e também nem aqueles que amamos, ou que nos amam, que estão ao nosso redor, e que muitas vezes estão precisando da gente, precisando da nossa presença. Eu achei interessante quando você colocou a questão da responsabilidade por aquele que quer cometer esse ato para com os que ficam, porque ele não pune só a si mesmo, se é que a ideia é punição, mas ele termina punindo um bocado de gente por tabela. E os óleos essenciais, a nos proporcionar esse equilíbrio, a nos proporcionar essa
esse estado, eu diria até de homeostase espiritual. A gente sempre fala em homeostase física, mas eu diria a homeostase mais holística, que abrange o físico, o psicológico, o emocional, o espiritual. E os óleos essenciais têm esse poder. A gente experimenta isso em nossas vidas, a gente visualiza isso na vida das pessoas, e isso nos faz mais corresponsáveis ainda pelo bem-estar de quem está ao nosso redor. Então, ao compartilhar uma gota de óleo essencial, ao usar um óleo essencial, nós estaremos compartilhando vida, estaremos compartilhando tranquilidade, felicidade, estaremos, quem sabe, podando algo que é negativo naquela pessoa, no sentido de, não pejorativo da palavra podar, mas no sentido de alimentar o que é bom, de produzir sentimentos legais, sentimentos de autoestima, de melhora. Então, isso tudo é muito, muito, muito vasto, muito interessante. Não dá para a gente exaurir o assunto aqui num bate-papo como esse, mas é notório o poder que nós temos na vida das pessoas, que as pessoas também têm em nossas vidas, afinal, construímos pontes, pelo menos deveríamos construir. E os óleos essenciais, eles constroem uma ponte aromática, inicialmente. Depois levam uma ponte emocional, até uma ponte física. E isso é extremamente interessante, extremamente recompensador, eu diria. Afinal, eu fico, às vezes, pensando no grande mestre que tivemos aqui conosco há 2000 e poucos anos atrás, e o quão feliz ele se sentia de ver as pessoas bem. E é esse tipo de felicidade que nós precisamos ter também nos nossos dias atuais, nas pessoas atualmente, que é uma coisa cada vez mais rara. Então, todos vocês que estão nessa sala, que participaram, alguns já tiveram que sair, que participaram conosco, que estão participando, todos nós somos mensageiros dessas boas novas, mensageiros dessa nova condição de vida, de cuidado, de atenção, de se importar com o outro, de perceber no outro esses sinais que a doutora Ellen falou, perceber no outro a possibilidade de sermos úteis. Porque se viermos a esse mundo, passarmos por aqui, não tivermos contribuído em nada, não valeu muito a pena, né? Eu vivo uma fase de minha vida, já estou com 62 anos, e a idade nos traz algumas reflexões interessantes. Parece clichê isso, mas é a pura verdade. E uma delas é você ficar pensando, quando eu me for, quando eu tiver ido, o que é que vai ficar? O que é que vai ficar no coração das pessoas, na mente das pessoas? Que imagem ficará? Além daquelas palavras que sempre são ditas à beira do túmulo, né? Independente do que a pessoa é, todo mundo fala bem. Mas, de fato, no coração das pessoas, o que ficará? Então, a gente tem essa responsabilidade, nós temos que estar atento às pessoas que estão ao nosso redor, inclusive aquelas que nós nem conhecemos. Lembro-me de uma vez, só para fechar, já está muito tarde, em um congresso de jovens na cidade de Maceió, o ginásio de esportes lotado, milhares de pessoas, e eu percebi uma senhora na entrada do ginásio, extremamente triste, extremamente para baixo, e eu me aproximei dela com muito cuidado, com muita educação, e perguntei se ela estava bem, se estava precisando de alguma coisa. Enfim, foi um contato amistoso, um contato que ela percebeu que tinha alguém atento a ela. E a gente precisa estar nesse nível de atenção. Claro, não vamos conseguir reformar o mundo, não vamos conseguir cuidar todo mundo, não vamos conseguir tratar todo mundo. Mas eu lembro-me daquele filme, né, Até o Último Homem, quando o protagonista da história, né, ele pede só mais um, Senhor, só mais um, só mais um. E nesse só mais um foram mais de 50. Então, dia a dia, só mais uma pessoa, Senhor, só mais uma pessoa para que eu possa ajudar, só mais uma pessoa que eu possa ajudar, porque é incrível quando nós nos desprendemos e ajudamos, quem ganha mais somos nós mesmos. Quando fazemos de modo desinteressado, de modo altruísta, de modo fraterno, a recompensa maior é para nós mesmos. A mesma recompensa que Cristo sentia, né? Eu não convivi com Cristo, mas eu todo dia procuro conhecer mais a sua história, conhecer mais a sua obra. E às vezes eu fico me imaginando naquele cenário e imaginando a satisfação expressa no rosto dele por cada pessoa que era
ajudaram de uma maneira ou de outra. Então, esse nível de satisfação a gente precisa experimentar e as bênçãos virão para aqueles que desinteressadamente contribuírem para o bem de outros, desinteressadamente compartilhar uma gota de óleo essencial que pode fazer a diferença na vida de muita gente. É isso aí. É isso Obrigado. aí. Gente, encerrando minha participação definitivamente, quando eu cheiro no óleo essencial, acontece um fenômeno chamado fenômeno de Proust. Esse fenômeno foi dado em homenagem a Marcel Proust, que é um estudioso francês. Ele escreve ele faz referência a uma novela em que o autor menciona que mergulhar um biscoito no chá e cheirar fazia ele ter memórias, né? Então, quando você cheira um óleo essencial, o fenômeno de Proust é quando existe memória olfativa, tanto para lembranças boas quanto traumas. Você pode cheirar um óleo essencial e não gostar desse óleo essencial, não porque ele não seja bom para você, mas porque ele tem uma memória olfativa que está ligado a um trauma que talvez você nem tenha conhecimento, que aconteceu na sua infância, que aconteceu em um momento que você mesmo bloqueou isso para não ter acesso. Você compreendeu isso? Chama-se fenômeno de Proust. Só para não esquecer esse detalhe. Doutora Ellen, gostaria de mais algum comentário, alguma participação mais para nós encerrarmos? Parece que a doutora Ellen teve algum problema. Gente, eu cometi uma gafe terrível. Hoje é aniversário da doutora Ellen. Está tendo uma festinha na casa dela. Ela, com toda boa vontade, abriu mão de alguns momentos que eu sofri para estar conosco. Nossa gratidão a ela e nossos parabéns também, né? Deus abençoe ricamente. Muito obrigado, então, a todos. Silvio, meu parceiro, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. E nós nos encontraremos amanhã. Está de pé aquela proposta de amanhã à noite? Certo. Amanhã vai haver uma entrevista com o nosso amigo, professor, doutor, mas a treta vai ficar para a semana que vem porque a gente resolveu listar umas tretazinhas que não estão bem claras. A gente vai falar um pouco sobre uma terapia brasileira, algumas tretas, algumas coisinhas que o pessoal fica falando aí, que pode ser legal, que não pode. O objetivo é nós, que defendemos uma aromaterapia séria, porque assim, enquanto membros de uma empresa, a gente pode consumir óleos com responsabilidade. Enquanto alguém que estudou aromaterapia, a gente tem que defender uma aromaterapia científica. Aqueles que praticam aromaterapia mística, que defendem e vivam a aromaterapia mística. Aqueles que defendem uma aromaterapia estética, que vivem, defendem uma aromaterapia estética. Mas aqueles que, de repente, entram no meio, defendendo, às vezes, ideologias de qualquer tipo, que não importa, que não se pode sustentar, tentando atacar o trabalho que é feito de outras pessoas, a gente vai em defesa. Vamos ser os Robin Hoods. Então, a gente vai farmar uma treta na internet semana que vem, que vai ser bem interessante. Seria amanhã, a gente resolveu até para dar uma pirraçada, uma provocada, esperar para a semana que vem. Mas amanhã vai ter entrevista com o doutor, professor Cadu D'Angelis, falando sobre a criação de U Essencial, que é uma clínica referência, de estudos que ele tem com professores, mestres e doutores em 3 universidades no Brasil, utilizando óleos essenciais, e a treta fica para a semana que vem. Maravilha. Então, finalizamos aqui. Marquinhos, obrigado pela participação. Doutora Evelyn também chegou aí, doutora Ellen, e a todos os amigos e profissionais de saúde que participaram conosco, valorizando esse encontro. Que todos tenham uma excelente noite e vamos agir. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Se cuidem. Tua Evelyn está aí, tua Ellen está aí. Tchau, tchau. De óculos agora, achou o óculos, né? No final da live, mas achou o óculos. Alguma palavra, doutora Ellen, mais? Eu ia falar você falou sobre a morte, né, o que vamos deixar. Eu lembrei que um escritor, ele disse que na lápide dele escreveu assim: eu não estou aqui, porque eu estarei nos beijos que eu dei, nos abraços que eu deixei, na mão que eu estendi, no olhar, na paixão que deixei em você. Então, ele não estaria naquele solo gelado. Ele continuaria onde ele deixou. Eu achei isso muito bonito. E eu desejo que cada um que ouviu seja a voz que cura o outro.
e que o seu sorriso também seja cura para você mesmo. Só isso. Maravilha, maravilha. Uma boa noite, então, gente. Até a próxima. Boa noite.